Ao longo da sua vida, você vai perceber que uma das coisas mais importantes que tem, que você precisa entender, é de pessoas. E é uma das matérias mais negligenciadas desde quando a gente é pequeno. Ninguém para ensinar você como é que as pessoas funcionam, tá? Na escola você estuda de tudo. Estuda tabela periódica, estuda fórmula de Bhaskara, estuda matemática, química, física, história, geografia, tudo. Mas ninguém para te ensinar como as pessoas funcionam. O que é inteligência emocional? Como é que você pode governar suas emoções? Para você ter uma ideia, pessoas fazem parte da nossa vida praticamente em toda a vida. Tipo, vão ser pessoas que vão te contratar, você vai trabalhar com pessoas, tá? Você vai se casar com alguém, é uma pessoa. Você vai, tipo assim, se você for empreender, você vai ter clientes, você vai lidar com pessoas. Então, de fato, eu nem preciso mais convencer você a importância de você entender como é que as pessoas funcionam, como é que você pode se tornar um especialista em pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, uma pessoa que eu acompanho bastante, gosto bastante, e eu acredito que você também deva conhecer. E a gente vai falar sobre esse livro aqui, tá? Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, tá? Eu vou deixar minhas redes sociais aí em algum lugar e vamos para o vídeo. O Tiago Brunet ele é bem enfático em relação ao mundo ideal que as pessoas criam na sua cabeça, tipo, que todo mundo é legal, que todo mundo é confiável, que todo mundo pode ser o seu amigo, que você pode abrir a sua vida para qualquer pessoa, tá? Só que no mundo real não é assim. Pessoas podem ser protagonistas de momentos felizes na sua vida ou de momentos tristes. Pessoas podem facilitar a sua vida, como podem bloquear a sua vida de alguma maneira. Ele até fala que pessoas podem definir a sua rota, a sua vida. Para você ter uma noção da importância de você ser seletivo em relação às pessoas que entram na sua vida. A importância de você mapear que tipo de assunto eu posso conversar com aquela pessoa, por exemplo. Tem pessoas que você pode falar sobre finanças, tá? Tem outras pessoas que você não pode. Tem pessoas que você pode pedir conselhos de relacionamento. Tem pessoas que você não pode. E por a gente não entender isso, por a gente não ter esse mapeamento de pessoas, a gente acaba abrindo a nossa vida de forma errada, para pessoas erradas. E aí o que é que acontece? Né? Pelo fato de você não entender isso, você pode adquirir um trauma, e aí você acaba que generalizando como é que as coisas funcionam. Por exemplo, se uma pessoa te magoou, você acha que todas as pessoas vão te magoar naquele tema. Às vezes uma pessoa tem problema com o relacionamento e acha que, por exemplo, agora homem não presta, que mulher não presta, que relacionamento não faz mais sentido. A pessoa teve um chefe que não foi muito legal e acha que todo chefe é do mesmo jeito. Então a gente precisa saber separar as coisas, tá? Não é porque uma rosa te feriu que você vai passar a odiar todas as rosas. Não é isso, entendeu? Foi aquela rosa, foi aquela circunstância, foi aquela situação. E o Tiago Brunet, ele nos ajuda a entender isso. Tá? A entender a importância de você saber interpretar as pessoas, saber mapear as pessoas. Ele basicamente defende que existem 4 pilares na nossa vida que a gente precisa ter consciência na hora de encaixar as pessoas. Que são o quê? É a área espiritual, emocional, familiar, financeira. São 4 pilares na nossa vida. Porque se um desses pilares desandar, a tua vida como um todo, ela desanda. Entendeu? A importância de você mapear as pessoas que estão nessas respectivas áreas. Entenda, pessoas podem fazer você decolar na vida. Tá? Geralmente, pessoas podem ser pontes que vão te alavancar. Só que tem pessoas também que podem te jogar no abismo, te derrubar. A questão é, as pessoas que estão hoje ao seu redor são que tipo de pessoas? Que podem te ajudar em alguma área específica ou que na verdade, é uma pessoa que só deveria ser de passagem. Porque acontece isso também. Tem pessoas que deveriam ser só de passagem. Ele até faz um exemplo, né, de uma espécie de construção. Imagina que cada pessoa tem uma função na sua vida. E na construção, você tem lá o andaime, né, para ajudar na hora lá da construção. Tipo, vamos supor que ali seja uma pessoa. A função daquela pessoa é ali, naquele momento. Foi construído,
aí vai passar para a parte da decoração, aquele andaime pode ser que não seja mais útil. E aí você quer continuar com o andaime, e já foi, a função dele já aconteceu. Agora são outras funções que você precisa para poder seguir a sua vida. Entendeu? Então assim, você precisa entender essa importância também de decidir, de definir quais são as pessoas que estão só de passagem na minha vida, e as pessoas que podem ficar na minha vida, e as pessoas que estão e devem ir embora da minha vida. Então, é preciso ter critérios. E para ajudar a definir esses critérios, ele divide as esferas da amizade, digamos assim. Vou até deixar uma imagem aí para você entender. Basicamente, a gente tem os amigos estratégicos, tá? Que é um grupo bem maior de pessoas. E aí você tem o grupo também menor, né? Que são os amigos necessários, tá? E um pequeno grupo, um grupo bem mais restrito, são os amigos íntimos. Qual é a importância de entender isso? Que nos amigos íntimos você pode abrir coisas da sua vida porque você já mapeou que aquela pessoa tem acesso ao seu coração. Tá? E tem consciência disso. Tá? Porque, tipo assim, quem vai te ferir não é uma pessoa desconhecida, não. Quem vai te ferir de verdade, quem pode te deixar para baixo, são pessoas que você colocou nesse círculo mais íntimo. Tá? Por isso que é importante você ter consciência. Tem assuntos que eu só vou conversar com amigos íntimos. Não vou conversar com amigos estratégicos. E o que é que seria esses amigos estratégicos, David? É simples. Por exemplo, você tem um projeto, tá? Tem pessoas envolvidas. Você está na sua empresa, tem lá seu chefe e tal. São pessoas que você deve lidar com elas para algum propósito específico. Tá? Seja network, seja profissional, seja faculdade, enfim. São amigos estratégicos. Não é porque você lida com uma pessoa no trabalho todos os dias, durante a semana, que você vai chamar ela para sua casa. Não necessariamente. Entendeu? Existe um processo de validação até essa pessoa chegar lá. E o que é que seria os amigos necessários, David? Por exemplo, pode ser o seu vizinho que te chama para fazer um churrasco no fim de semana. Tá? Não é um amigo íntimo, mas ele te chama para um evento e você vai. E é bom para nossas emoções também ter esses amigos necessários, tá? Uma pessoa que te chama para ir para o cinema, aí você vai e tal, e passa um momento. Não necessariamente você vai contar da sua vida para essa pessoa que você foi para o cinema. Enfim, te convidou para passear, te convidou para um almoço. Então, entenda a importância de você segmentar as pessoas entre amigos íntimos, amigos necessários e amigos estratégicos. Aí vamos lá para o exemplo que ele dá, o exemplo de Jesus. Inclusive, tem vários exemplos bíblicos desse livro, tá? Então, assim, qual é o exemplo de Jesus para você entender essa questão dos amigos estratégicos, necessários e íntimos? Simples. Jesus tinha cerca de 500 seguidores, tá? Só que esses seguidores não eram amigos íntimos de Jesus. Não. Eram seguidores por um fator estratégico. Então, era importante com que aquelas pessoas estivessem perto de Jesus naquele momento, tá? Então, seriam os amigos estratégicos, tá? Para o negócio, para a ideia, para o projeto acontecer. E aí, ele tinha alguns amigos necessários. Quem é que eram os amigos necessários de Jesus? Eram 12. 12 pessoas que eram amigos ali necessários, que ele fazia eventos juntos, que ele estava perto daquelas pessoas. Só que amigos íntimos de verdade, para ele abrir o coração, eram 3. Tá? Um deles era João. João era um dos amigos mais íntimos que Jesus teve. Entendeu? É um amigo que Jesus chamava para casa mesmo. É um amigo que Jesus revelou várias coisas para ele, inclusive o Apocalipse. Para você ter uma ideia. Então funciona mais ou menos dessa maneira. Tá? O amigo íntimo é aquele amigo que quer saber se você está bem. Ele realmente se importa com você. Tá? Não é pelo que você tem, não é pelo cargo que você está naquele momento, não é nada disso. Ele realmente está preocupado com você, ele quer o seu bem, ele te ama. Tá? E tem até um teste bem interessante que o Thiago Brunelli fez. Né? Ele tem lá os seus amigos, né? Tinha uns amigos íntimos. Quando ele passou a aplicar essa ideia, ele fez o seguinte: ele parou, assim, do nada, né? Assim, parou de meio que conversar, de brincar com amigos que ele acreditava que eram amigos íntimos. Ele parou, simplesmente
parou. Claro que ele continuou respondendo, mas nada assim muito, dando muita brecha, sabe? E aí o que é que aconteceu? Qual foi o comportamento desses 3 amigos? Teve um que começou a ficar preocupado, ficou muito preocupado com o Thiago Brunet, né, o que é que estava acontecendo e tal. E aí perguntou para os outros, para outras pessoas se ele estava bem, etc. Ficou com essa preocupação. Teve outro que ficou paralisado, total, em relação a isso, não sabia o que fazer, né? Não sabia o que estava acontecendo. E também teve um terceiro que começou a falar mal do Thiago. Que o Thiago agora, enfim, era famoso, que não dava mais atenção para ninguém, começou a falar mal do Thiago. Aí depois de, eu acho que uns 4 meses, mais ou menos, aí ele retomou as conversas, né? E aí eu acho que ele perguntou para um amigo por que ele não perguntou para o próprio Thiago, né? O que é que estava acontecendo, no lugar de ficar perguntando para os outros, né? E tal. E aí, resumo da história. Desses 3 amigos, ele continuou com 2 e com aquele terceiro, que começou a falar mal dele, né? Sem perguntar para ele o que estava acontecendo, ele encerrou essa amizade. E às vezes a gente tem que fazer isso também. Encerrar amizades. Pode ser um processo doloroso? Pode ser. Mas às vezes é necessário que você faça isso. Entendeu? Até para que novas pessoas apareçam na sua vida. Então, foi um teste que ele fez. É bem interessante. Para provar que quem é amigo de verdade vai se preocupar com você. Tá? Não vai sair espalhando coisa. Não vai ficar falando mal de você. Tem até uma frase que ele fala bem interessante. Tipo, quando você está bem, na prosperidade, enfim, no auge, as pessoas te conhecem, tá? As pessoas vão enxergar você. Só que quando você está mal, quando você está para baixo, deprimido e tal, aí é nesse momento que você vai conhecer as pessoas. Entende? É nesse momento que você vai ver quem é que é seu amigo de verdade. Quem é que realmente está preocupado com você? Quem é que realmente vai ligar para você e perguntar o que é que está acontecendo? Tá tudo bem? Eu posso ajudar em alguma coisa? Pronto. É esse momento que você vai identificar quem são os amigos de verdade. Tá? E, continuando aqui, nesse mapeamento de pessoas, nem tudo você escolhe não. Tá? Nem tudo você escolhe. Por exemplo, tem lá a teoria em relação a pessoas, tá? Vamos falar em relação a pessoas. Tem as pessoas que são incontornáveis na sua vida. Que loucura é essa, David? O que seria isso de pessoas incontornáveis na sua vida e você vai ter que lidar com elas? Ou seja, o que seriam essas pessoas incontornáveis? São pessoas que você não escolheu para estar na sua vida, mas elas estão. Como assim? Por exemplo, você até escolheu o emprego onde você vai trabalhar. Ok? Tudo bem. Só que você não escolheu o seu chefe. Você não escolheu os colegas de trabalho. E lembre, a gente está falando aqui de um livro que fala sobre pessoas. Tá? Então você vai ter que lidar com essas pessoas incontornáveis naquela situação. Para que as coisas possam fluir. E aí são outras pessoas, com outros universos. Outro tipo de pessoa que também é incontornável. Parentes, né? Por exemplo, parente é algo incontornável. A pessoa que você se casar, aí vai vir sogra, sogro, cunhado, também são pessoas incontornáveis. Não dá para escolher, não quero não. Não quero que essa pessoa seja meu cunhado, minha cunhada. Não quero. Não quero essa sogra, esse sogro. Não tem, porque são pessoas incontornáveis e você vai ter que lidar com elas. Você vai precisar ter paciência, você vai precisar meditar, você vai precisar, enfim, entender que as pessoas têm um nível de entendimento diferente do seu. Então vai precisar ter paciência, vai precisar às vezes ficar em silêncio, vai precisar às vezes fazer uma oração, tá? Para receber uma orientação de como proceder nas situações. E não apenas reagir às situações. Porque quando as pessoas não entendem como é que funcionam as pessoas, elas só reagem. Entende? Elas reagem à situação, revidam, é aquela história do bateu, levou, e a gente não consegue avançar desse jeito. Mas quando você começa a entender como é que funcionam as pessoas, especialmente como é que você funciona. Porque quando a gente fala de especialista em pessoas, a primeira pessoa que você deve entender é a si próprio. Se você não governa suas próprias emoções, como é que você vai entender o outro?
Como é que você vai lidar com pessoas incontornáveis na sua vida? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, assim, você precisa aprender a governar as próprias emoções. E também tem as pessoas que são contornáveis, né? Que são aquelas pessoas do dia a dia e tal, que você pode escolher. Tá? Tem pessoas que você pode escolher se você quer se relacionar ou não. Tá? Isso aí é mais fácil. Você, sei lá, você tem um contrato, certo? Com algum serviço. Se você não gostar, você vai ficar batendo cabeça? Não vai. Você pode trocar, você pode contornar. Então, tem situações que você pode contornar. Essas são mais fáceis. Tá? Não é obrigado você quebrar a cabeça com determinadas pessoas. Tá? É só você contornar. Não ficar batendo de frente com determinadas coisas. Só contorna. Para você ter uma ideia, pessoas, tipo assim, é o melhor termômetro, tá? Para você avaliar como é que você está governando as suas emoções. Porque pessoas machucadas não governam as suas próprias emoções. Tá? E pode ser que essa pessoa ela seja ou uma facilitadora na sua vida ou uma pessoa bloqueadora na sua vida. E o que é uma pessoa facilitadora e uma pessoa bloqueadora? Tá? É simples. Uma pessoa que normalmente ela é facilitadora, ela está de bom humor, né? Ela está feliz com a vida, ela é sorridente. Uma pessoa bloqueadora é que aquelas pessoas que por algum motivo ela está amargurada com a vida dela e ela de alguma maneira vai buscar descontar em você, vai te prejudicar. Tá? Pode ser um caixa de supermercado, enfim, alguém de alguma loja. Ou a pessoa, sem nenhum motivo, vai tentar te prejudicar. Aí tem uma história que o Thiago Brunet conta que foi no aeroporto. Tá? Ele ia pegar um voo e aí faltava 5 minutos, algo assim, para poder fechar o negócio lá, né? Pegou acesso. E aí na hora que ele foi falar com a atendente era uma bloqueadora. Tá? E ela disse que ele tinha perdido o voo, ele não ia passar. Não tinha mais jeito, tinha perdido o voo, e ele falando, mas ainda tem 5 minutos, e ela não estava permitindo de jeito nenhum. E ele ficou naquela, entendeu? Chateado, né? Só que do lado dessa pessoa que estava atendendo, reconheceu que era o Thiago Brunet, aí chamou ele, e aí né, falou que era fã do trabalho dele e tal, e aí perguntou o que estava acontecendo. Aí ele explicou né, que estava numa viagem, precisava ir para pegar aquele voo, e aí essa pessoa, que foi uma facilitadora, ela pegou e deu um jeitinho e ele conseguiu passar. Ele conseguiu fazer o voo dele. Ou seja, era o mesmo atendimento. Entendeu? Era o mesmo serviço, só que naquele serviço tinha uma pessoa que estava bloqueando. Ela poderia também ter facilitado, mas não. Ela foi no lado de realmente bloquear, enquanto a outra foi uma facilitadora. Então, quantas vezes na nossa vida também existe esse tipo de pessoa? Tá? E aqui tem outra reflexão interessante. Tipo, tem pessoas que nos ajudam e elas não esperam nada em troca. Sabe aquelas pessoas que te ajudaram num momento super difícil na sua vida e você nunca mais viu ela? Pois é, acontece isso. É a pessoa fazer o bem sem realmente, simplesmente por fazer o bem. É interessante que, tipo assim, às vezes a gente tem expectativa que as pessoas na nossa vida nos ajudem. Não é porque a gente, tipo assim, a gente colocou elas numa posição privilegiada na nossa vida, só que às vezes é um estranho que ajuda e não tinha obrigação nenhuma. Qual é a questão aqui? Que a gente não pode depositar nossas expectativas nas pessoas. Isso também é um grande motivo de frustração. Tá? Às vezes a ajuda vai vir de um lugar que você nem sequer esperava. Por uma pessoa que você nem tinha expectativa que poderia lembrar de você. E aí é aquela pessoa que te ajuda no momento difícil. E aí a pessoa que deveria te ajudar, você fica frustrado, magoado, chateado, porque aquela pessoa que na sua cabeça por algum motivo tinha que te ajudar. Entendeu? Então assim, é outra coisa que o Thiago Brunet ele defende bastante. Não tenha expectativa com pessoas. Tá? Eu acho que da mesma maneira, como você não deve ficar chateado com a pessoa que você esperava que ela deveria fazer alguma coisa, porque ela está numa posição privilegiada na sua vida, e a outra, que não tinha nem sequer obrigação e te ajudou. Porque no lugar de ficar chateado com essa pessoa que não te ajudou naquele momento difícil, por que você não fica feliz por uma pessoa que te ajudou mesmo, nem te conhecendo tanto assim? É uma mudança de pensamento. Outra teoria que o Thiago Brunet traz, bem interessante para a gente refletir, é a questão do 2 em 1, né, que se trata do casamento. Que a gente precisa ser criterioso em relação à escolha da pessoa que a gente vai escolher para passar o resto da nossa vida.
E às vezes por não ter esse entendimento, esse alinhamento de expectativa, de visão de mundo, pelo fato de você não conhecer outra pessoa, aí você entra no casamento e aí começam os problemas, entendeu? Aí, qual é a dica que o Thiago Brunet dá? Né? Primeiro, seja criterioso em relação à escolha. Tá? E se você escolheu, se você já escolheu, se você já casou e você está tendo dificuldades no seu relacionamento, entenda. Saiba priorizar a sua relação. Tá? A ideia é justamente a criação do 2 em 1. Né? Agora não é só mais você. Não é só mais a sua visão de mundo. Não. É a sua visão de mundo, mais a visão de mundo de uma outra pessoa, que vai formar meio que uma terceira identidade. E nessa terceira identidade, você tem que ter cuidado com essa história de ter segredos. Você não pode, não faz sentido você ter segredos dentro de um casamento. Não faz sentido você não priorizar o seu casamento em detrimento de amigos e etc. Não faz sentido. Não faz sentido você ficar comparando, né, pessoas. Tá? Comparando, sei lá, a sua esposa, seu esposo com alguém. Não faz sentido. Então, tudo isso precisa ser alinhado e precisa priorizar e precisa ter paciência. Porque, como eu falei, são pessoas diferentes. Tá? São pessoas que vieram, que têm histórias diferentes, que têm jornadas diferentes, que têm emoções diferentes. Então você precisa ter paciência. E aí você pode contar com várias ferramentas, né? Tipo oração, né? Pedir oração a Deus para buscar entender como é que você pode melhorar o seu relacionamento. É importante você, tipo assim, ter pessoas confiáveis em relação a abrir o jogo, né? Pedir orientação, conselhos de como você pode melhorar a sua relação. Então é interessante que você pense em tudo isso. E por último, mas não menos importante, eu vou trazer aqui o conceito dos ladrões da alegria, tá? Dos sequestradores da felicidade. Como é que funciona isso, David? São pessoas que, por algum motivo, certo? Seja intencional ou não, elas vão roubar a sua felicidade. Como é que funciona isso? É simples. Por exemplo, você tem 3 tipos de ladrões da alegria. E você tem que ter cuidado para não ser um também. Tá? Primeiro tipo, o desinteressado. O desinteressado não é que ele tenha intenção de te machucar, mas ele acaba machucando, mesmo sem querer. Sabe aquela pessoa, tipo assim, você comprou um carro, você está super feliz com o carro que você comprou, finalmente realizou o seu sonho, comprou o carro. E aí o amigo desinteressado, normalmente ele não dá tanta atenção àquilo que é importante para você, ele não dá importância à sua alegria e você contou para ele. E aí, quando você começa a contar isso, ele fala o seguinte para você. Ah, é branco, né, o seu carro? Pois é mais difícil vender, né? Sabe? Então, você está no ápice da alegria, aí a pessoa vem dizer que é mais difícil vender o seu carro. Então, a ideia é justamente as pessoas que não conseguem perceber que se realmente isso aí é verdade, tá tudo bem, mas será que é esse momento que você deve falar isso para aquela pessoa? Será que está no momento correto, quando você está na euforia de alegria? Aí vem uma pessoa e faz um comentário desse. Então, a ideia é, as pessoas desinteressadas são assim, tá? Eles acabam roubando a alegria, sequestrando a alegria por um momento. Tem outro também, que esse é bem pior, que são os intencionais. Esse aí realmente tem a intenção de te derrubar. Tá? Não é assim porque não, realmente ele tem a intenção de te deixar mal. O Thiago Brunet, ele até conta um exemplo, que ele ia participar de um evento, e aí estava feliz e tal, entusiasmado, e aí um amigo, né, entre aspas, um amigo dele, ligou para ele poucos minutos antes do evento acontecer, para avisar que determinadas pessoas iriam processar ele. Porque ele ouviu falar que determinadas pessoas iam processar ele. E seria uma grana alta esse processo. Ou seja, qual é a cabeça que o Thiago Brunet ia ter ao fazer aquela pregação que ele ia fazer nesse evento? Entendeu? Então, realmente, desnorteia. Tem esse tipo de pessoa também. A pessoa vai ligar para você. A pessoa vai te mandar uma mensagem só para te deixar para baixo. Tá? Só para te deixar para baixo. E aí, o Thiago Brunet também conta um caso de, tipo, ele mesmo passando por isso. Como é que foi isso? Ele comprou um carro, né? Ia lá escolher um carro e tal, para comprar. E aí, quando ele foi escolher o carro, dentro do orçamento que ele destinou a isso, tinha lá um carro que ele escolheu, que era um Mercedes e tal. E aí, qual é a ideia? O que é que estava na cabeça dele naquele momento? Que ele ia comprar aquela Mercedes, não era porque ele precisava de um transporte.
Tá? Depois, analisando, ele entendeu isso. Não é porque ele precisava de um transporte, não é porque ele ia oferecer aquilo ali, mais comodidade para a família. Naquele momento, ele foi uma pessoa intencional no sequestro da alegria. Ele comprou esse carro porque ele queria impressionar determinadas pessoas, que um dia já riram dele, alguma coisa assim. Então, ele reconheceu que ele já passou por isso. Entendeu? Então, quantas vezes a gente na nossa vida não adquire uma coisa pensando em impressionar outra pessoa que não tem nada a ver com a sua felicidade real? Porque no caso do Thiago Brunet, a felicidade real era para ser a comodidade da família dele, certo? Mas a escolha foi voltada para isso. E, evidentemente, por reconhecer isso nele, é que ele pôde nos ensinar. E realmente isso acontece com a gente. Tá? A gente tomar decisões pensando nos outros, que não tem a ver com a nossa alegria real, com as pessoas que estão realmente de verdade com a gente. Então, a gente já falou aqui dos desinteressados, que eles não estão nem aí e soltam comentários que podem te derrubar, dependendo da pessoa, dependendo se você fez o mapeamento correto ou não de pessoas. Tem os intencionais, realmente esse aí, de alguma maneira, ele busca sequestrar a felicidade. Tá? E por último, os neuróticos. Né? Os neuróticos aí já é problema de transtorno mesmo, aí realmente a pessoa ela não fica em paz. Tá? Então assim, não é nem intencional, mas já é uma neura. Então existe esse tipo de pessoa também e é importante você mapear. Você consegue perceber a dimensão que o Thiago Brunet nos dá de mapeamento de pessoas? Primeiro, fazendo a gente entender que existem 4 pilares na nossa vida fundamentais para a gente segmentar as pessoas. Financeiro, emocional, familiar e espiritual. Tá? São 4 caixas. E aí você tem níveis de amizade, camadas de amizade. Amigos estratégicos, amigos necessários, amigos íntimos. Tá? E você precisa entender como é que você lida com pessoas incontornáveis, que elas também estão presentes, e pessoas contornáveis. Que essas pessoas contornáveis podem ser facilitadoras ou bloqueadoras na sua vida. A partir de todos esses entendimentos e você segmentando, mapeando as pessoas por assuntos, interesses e intimidade, eu tenho certeza que você vai lidar muito melhor com as pessoas. E você vai se tornar um especialista em pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que é que você achou dele. E a gente se vê no próximo vídeo.